Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao Produtando. Para você que não me conhece, eu sou o Gus, eu sou VP de Produto aqui na Alemanha. E hoje, depois de, não sei quantas, muitas pessoas entraram em contato comigo, curiosas para saber, Gus, como foi a sua experiência? Compartilha um pouco quando você passou pelos processos seletivos do Google, do Meta, também da Amazon e talvez umas outras empresas que talvez não se qualifiquem nesse tier de empresas. E hoje eu vou expandir aqui e falar para vocês. Então vamos começar como foi a minha jornada com a Google? Bora? Então vamos lá. Isso era em 2018. Eu tinha acabado de mudar para a Alemanha, tinha passado 2018, começo de 2019. Tô eu aqui no LinkedIn, recebo uma mensagem de um recrutador, cara, da Google. Oi, Gus, tudo bem? A gente tem aqui uma vaga de Technical Program Manager e dado o seu background técnico e área, a gente acha que você poderia ser um bom fit. Falei, cara, é a Google, vamos! E acho que hoje, pensando e vendo, Gus, foi sorte, você foi, né, o que dentro desse mundo de recrutamento e seleção, você foi sourced. Então tinha alguém que estava lá minando os perfis no LinkedIn e você foi, e eles foram explorar. Eu concordo, mas tem muito da maneira como eu também já estava posicionando não só o meu LinkedIn, mas como o meu currículo e os assets que eu tinha em mãos. Então, para mim aqui, o que eu já deixo para você como algo tangível é, se você hoje, independente da sua função, presta atenção para como essas empresas eles postam as posições, seja no LinkedIn, seja na página de carreira deles, e o quão perto ou distante está a maneira como você parafraseia e você se posiciona. Isso é muito importante, tá? Por mais que soe um pouco intangível, eu acho que se você colocar isso na prática, você vai entender o que eu estou falando. Esse recrutador entrou em contato comigo, marquei a primeira conversa, e tem algo que eu acho que muitas pessoas falam, que não passam nas entrevistas, nessa primeira entrevista, é achar, é só o recrutador. Vocês não fazem ideia do calibre dessas pessoas, tá? A gente acaba banalizando ou colocando de uma maneira secundária e o quão fundamental eles são para garantir que você é uma pessoa certa. Eles são os embaixadores da cultura da empresa, eles têm um conhecimento muito vasto. Então, nunca subestime esse primeiro contato com o recrutador. E é algo que eu não posso estressar de maneira suficiente, seja nesse vídeo, seja nos outros que eu já falei, e nos que eu ainda muito vou falar. Você tem que encarar essa entrevista como é a entrevista da minha vida, cara. Seja o recrutador, seja o CEO de uma empresa, seja o hiring manager da posição, você tem que vir com tudo que você tem para oferecer. Então, isso é uma marca que eu já deixo. E eu compartilhei um pouco da minha experiência, sempre orientado a impacto. Eu fiz isso que gerou aquilo. E eu passei naquela primeira entrevista. E para minha surpresa, cara, eu falei, bom, olhando, dado a minha pesquisa, eu vou ter que falar com o hiring manager. O hiring manager, depois eu vou falar com outras pessoas. Eu já pulei para o painel de entrevistas. E aqui fica algo que não só para a Google, mas para essas empresas, depende da posição, dependendo do alinhamento do gerente que está atrás da posição, o processo pode se dar de maneiras diferentes, tá? Então fica aqui a minha experiência, mas isso vale para o que está rolando no momento. Mas no meu caso, eu fui para esse painel, e esse painel ele foi distribuído com... Cara, eu fiz no total 9 ou 10 entrevistas, né? Mas, eu esqueci de falar para vocês. Eu não passei na primeira vez, quando eu tentei entrar na Google. Então, a minha primeira tentativa na Google, que foi quando esse recrutador entrou em contato comigo, eu fui cogitado para estar no Google Chrome na época. Então, o Google Chrome tem uma presença sólida em Munique. E eu fiz a primeira entrevista, eu fiz uma entrevista com o hiring manager, eu confesso que eu falei, cara, eu acho que eu bombei, eu não mandei bem, mas passei, né, para minha surpresa. E eles me chamaram para vir aqui em Munique, então pensa, eu vislumbrado, e eles fizeram um tour comigo, cara, foi muito massa. Você vê aquele escritório e tinham vários restaurantes, várias cantinas, e aqui tem aquela parte de jogos, enfim, pensa aquela criança que viu um super-herói, fui eu.
e foi uma sabatina de várias entrevistas, né? Então, naquela época, como eu falei para vocês, Technical Program Manager, ele é um híbrido ali que senta entre produto, mas é orientado mais a produto, mas também tem um viés muito técnico, e ainda assim isso depende da equipe para equipe, de empresa para empresa. No caso, ficava bem no meio, era um híbrido muito, muito interessante a posição. E eu tive entrevistas em que o foco era como eu orquestrei projetos simultâneos, então como você trabalha com, sei lá, 20, 30 equipes distribuídas com agendas diferentes, como era a estrutura que eu coloquei em place para conseguir gerenciar todos esses projetos ao mesmo tempo, que muitas vezes tinham conflitos, né, dado que a agenda, sei lá, vamos dizer, que a equipe uma das equipes do Google Chrome tinha um objetivo que não estava em alinhamento com o objetivo do pessoal do Android, que a gente tinha que trabalhar. Então, como você estrutura isso de uma maneira rápida, porque no final das contas a gente precisa entregar as coisas com uma rapidez esperada pelo business, né? Então, esse era um dos focos uma das entrevistas. Uma outra entrevista era o que na época, hoje eu não sei dizer, do muito que eu escutei ultimamente, essa parte foi retirada, mas tinha uma parte de System Design. Então, dado o viés técnico, imagina que você entra numa entrevista e alguém fala assim, Gus, como é que você desenharia o YouTube Music? E você, dali, cara, você tem que rabiscar, né? Você tem que montar, fazer toda a arquitetura de alto nível. Mesmo que você não vá codar, é esperado que você tenha esse conhecimento para saber qual seria a melhor arquitetura, ou pelo menos uma das múltiplas versões que você poderia entregar daquela arquitetura, daquele produto em questão. Isso era uma outra entrevista. A outra entrevista era sobre o que eles chamam de Googliness, que é realmente esses valores intrínsecos que fizeram a cultura da Google. E aí eles elaboram isso numa entrevista, que é mais para conhecer a maneira como você faz as coisas. Então, se você não viu o vídeo, eu falo de uma das minhas cagadas que a gente entra de maneira mais profunda nisso. Dá uma olhada lá. E que mais? Foram essas entrevistas e tinham outras entrevistas mais técnicas. Por exemplo, Stakeholder Management. Como é que você lida com um stakeholder que você entra numa reunião e ele fala, cara, eu não vou poder te ajudar. Né? E ele não poder te ajudar, aquilo entra no critical path do teu projeto. Ou seja, você precisa tirar o sim daquele cara. Então pensa que tem várias entrevistas, sejam elas técnicas, sejam elas focadas no soft skills e sejam elas também para aprofundar o craft, né? Ou seja, se você está indo como engenheiro de software, vão ter entrevistas em que eles vão entrar de maneira profunda para saber se realmente você tem aqueles conhecimentos base, que do conhecimento base, né, sei lá, seja nas áreas mais fundamentais de ciência da computação, eles formam a base para todo o resto. Isso se dá para todas as funções na Google. Cheguei na fase final, isso foi lá em 2018, bombei em 2 das entrevistas, infelizmente não passei, cara, fiquei quase entrei em depressão de tanta tristeza, porque era um sonho. E depois eu mesmo me apliquei para uma outra vaga que eu encontrei, né? E foi um processo bem diferente, porque diferente da primeira vez, eu fiz o contato com o recrutador, que foi a primeira, depois pulei e já fui para a fase técnica, né? Eu falei, uau! E já foi o painel. E o painel foi realmente também, tinha uma parte de System Design, tinha essa parte de Stakeholder Management, tinha essa parte de cultura da empresa, e dependendo do caso, o que aconteceu comigo na segunda vez, a pessoa que está fazendo a entrevista contigo, eles estão lá tomando nota, né? Ou talvez hoje eles já tenham avançado um pouco e eles estão usando a inteligência artificial para capturar aquilo, mas ainda assim, o feedback que eu acabei recebendo do recrutador foi, Gus, para 2 das entrevistas, a gente não conseguiu obter um nível de clareza necessário para determinar se você tem os skills. A gente vai ter que fazer mais entrevistas. E isso no total deu quase 10 entrevistas num período de sei lá quantos meses. Demorou pra caramba. Então fica aqui também para vocês, essas empresas, os processos podem levar de semanas até meses. Não é incomum, não fique ansioso, é normal, tá? Então, beleza, acho que isso
de uma maneira alto nível foi a minha experiência na Google. Eu passei pela segunda vez, e se você olhar até os dados da internet, sei lá, me arrisco a dizer que mais de 60% das pessoas que entraram na Google não entraram na primeira vez. Tem as estatísticas aí que, inclusive, a gente vai tentar procurar para compartilhar com vocês. Beleza? Show de bola. Vamos falar agora uma outra empresa que foi o Meta. E o Meta, eu acho que tem uma questão aqui minha muito pessoal. A empresa que eu admirei no passado não é necessariamente a empresa que eu admirei enquanto eu ainda estava passando pelo processo seletivo, então era um conflito comigo. Cara, se eu passar nesse processo seletivo, eu aceito ou não, porque, de novo, a cultura da empresa e o que eu ouço é muito questionável. Então, acho que foi de comum acordo não seguir no final do processo seletivo, mas o Meta de todos, eu fiquei muito surpreso com a robustez do processo, do começo até o fim. Eu encontrei uma vaga que era muito interessante, era uma vaga em que culminaria em liderar uma equipe e era parte de Ads, tá? Então, para vocês que estão curiosos, Gus, para que área você se aplicou, eu estava indo para essa parte de Ads. Um produto e um ecossistema muito interessante que, cara, dá para aprender infinitos. Eu também tive uma primeira entrevista com o recrutador e, mais uma vez, não posso estressar, não fique surpreso o calibre desses recrutadores e o quanto eles conhecem do business. E a mesma coisa, Gus, quais são as suas motivações para você se candidatar a essa posição? O que te levou? Curioso para saber o que de impacto você já fez, o nível de responsabilidade. E algo muito interessante que eu fiquei aqui, qual é o tamanho da tua equipe? Né? Porque dependendo da área em que você entra e o nível de people leadership que vai estar debaixo da tua liderança, entender a complexidade do tamanho da empresa que você fez parte vai também fazer parte do assessment para te colocar o Gus hoje trabalha numa empresa, por exemplo, de 800 funcionários, ele tem uma equipe de cerca de 30 pessoas, eles lá dentro fazem uns cálculos para, fazer um comparativo. O Gus trabalhando numa empresa de médio porte de 800 funcionários, ele é elegível a cuidar de uma organização de X pessoas com tanto impacto aqui na empresa. E é muito comum, e não fique surpreso, se você passar pelo processo seletivo dessas empresas, eles naturalmente fazem o downgrade da sua posição. Então, muitas vezes, uma pessoa que até estava trabalhando como VP ou como diretor de uma empresa com um calibre, sabe? Você fala, cara top. Ele chega numa posição muito inferior se você fosse julgar pelo job title nessas empresas. Mas o racional que se tem por detrás é só entender a escala das coisas com que você vai trabalhar. Gus, você concorda com isso? Cara, eu acho que isso é uma conversa para um outro vídeo. vamos colocar isso para lá. Mas depois de ter feito esse primeiro contato com o recrutador do Meta, que inclusive, mas eu na realidade conheci alguém que trabalhava lá, e esse alguém conhecia um recrutador e eu descobri quem era o recrutador da vaga. Então, logo menos eu compartilho com vocês quais são algumas dicas para você minar o LinkedIn, para você descobrir quem é o recrutador, quem é o hiring manager daquela posição. Enfim, descobri, cara. Dei um jeito, consegui falar com a pessoa, passei e fui falar com o hiring manager. E aqui, diferente, né, do que foi na Google, o hiring manager, ele estava ali pela função de fazer a triagem para testar o meu domain knowledge dentro desse ecossistema de ads. Então, cara, foi assim, o cara era mega blaster experiente, o cara estava lá há 10 anos no Meta e foi me dissecar de fora para dentro, né? Dentro do que estava lá no meu currículo. Então, uma vez validado e o feedback foi positivo, isso me fez ir já para a fase final. Então, ainda que teoricamente parece ser um processo curto, esse processo curto ele pode se ramificar e se tornar um processo longo. Então, no caso dali, foram quantas entrevistas? Foram essas 2 e depois foram mais 4 ou 5 entrevistas que você tem a flexibilidade para colocar, cara, quero fazer todas num dia só, então você vai ser alocado para te auxiliar nesse processo um recrutador que vai compartilhar contigo um material suplementar bem alto nível para que você saiba como se preparar, o que é esperado e etc. E aí nisso, cada recrutador vai ter por função
e de maneira muito profunda em áreas diferentes. Então vai ter um entrevistador que vai focar nessa parte de liderança de pessoas. Vai ter um recrutador focado em testar o que a gente rotula como o seu product sense. Vai ter um outro recrutador que vai focar na parte de stakeholder management. Eu tive uma entrevista dedicada no que era o seu project walkthrough, que é você falar desde a estratégia que você concebeu para um determinado produto, até você colocar isso em produção, você mensurar o impacto e você engajar todos os seus stakeholders e que impacto aquilo teve, tanto para o negócio como o valor agregado para os teus clientes. E tive mais algumas outras entrevistas. E, cara, eu fiquei muito surpreso, porque eles realmente iam de maneira muito profunda. Então, o calibre das perguntas que fizeram parte desse processo foi algo assim que eu não tinha visto nem na Google, para ser bem sincero. Foi mais difícil essa fase final. Inclusive, tem uma... lembrei, sabia que estava faltando alguma coisa. Tinha uma entrevista em específico que a gente trabalhava toda essa parte de analytics. Então, e são coisas, algumas dessas entrevistas, você não tem como se preparar. É on the fly. Então, eu vou te dar um exemplo. Assim, Gus, como você determina o sucesso do Facebook Marketplace? Pô, é isso. Você chega lá na entrevista, vai ter uma pessoa lá te esperando, provavelmente alguém que vai estar shadowing aquela pessoa só para aprender. E, cara, boa sorte. E acredite, eles vão dissecar. Então, muitas pessoas também não passam, que entraram em contato comigo e ficam frustradas, porque eles acham que, sei lá, você vai dar uma resposta que é só o final, sabe? É a pontinha do iceberg, quando na realidade as pessoas dessas empresas estão muito mais interessadas em saber como você pensa, como você articula. É um negócio inteiro. Então, muito se diz, até o que você procurar aí na internet, que para você passar nessas empresas, você deve alocar, dependendo do caso, de 6 meses a 1 ano. E é verdade. E isso é só para você masterizar o processo da empresa. Isso não coloca de lado a experiência técnica que você precisa. Então, pensa que leva tempo. Gus, meu sonho é trabalhar nessas empresas. Então, meu amiguinho, vamos colocar o bumbum na cadeira e vamos começar a estudar, porque de fato tem muito disso. Beleza? Mas a gente pode eu vou entrar em mais detalhes em outros vídeos de maneira bem específica, mas fica aqui pelo menos isso. Agora vamos falar, número 3, que eu tenho um carinho especial pelos leadership principles dessa empresa, que é a Amazon. E a Amazon, eu participei de vários processos seletivos lá dentro, alguns até a fase final, rejeitei algumas propostas também, por várias razões que não vem ao caso aqui nesse vídeo. Mas a Amazon, se você já procurou um pouquinho saber dessa empresa, ela foca muito no que eles rotulam que foram os Leadership Principles, que começaram lá atrás com Jeff Bezos. É algo que a Amazon focou por muito tempo, e eu sei que eles continuam focando, ainda assim, com determinados desafios do que eu ouço recentemente. A cultura da empresa, ela foi construída e muito de como a empresa continua operando é em cima desses leadership principles. E, cara, eu fiquei surpreso com uma coisa em especial, e eu vou começar por isso, e eu vou começar desse ponto de volta para o início do processo seletivo. Eu estava sendo cogitado para uma vaga, na realidade era em Boston, era para a parte de robótica, né? Era uma vaga de Product Manager for Robotics, e, era sensacional. Imagina você trabalhar nos robôs que estavam trabalhando nos centros de distribuição, que estavam conectados com todo o ecossistema da Amazon. Era um negócio bem louco. E eu fui até a fase final, e a fase final era com um diretor sênior, e ele era o General Manager. Então, para você que não sabe, o General Manager geralmente é uma pessoa que fica in charge de uma linha de negócio inteira. Então, produto, engenharia, UX, toda a parte de go-to-market, enfim, ele é o cabeça do business inteiro. E eu entrei naquela entrevista mega despreparado, ou eu achei que o que eu sabia, né, o techniquez da minha função de gestão de produto ia ser suficiente, e, cara, eu fiquei abismado. Aquele cara, ele conseguia entrar no detalhe de um microserviço de logística que era necessário para fazer o deployment de um dos robôs dele. E eu na minha cabeça, cara, você é o General Manager. E óbvio que eu bombei, porque eu dei umas respostas que não era
de baixo nível, mas não tinha, não era uma resposta robusta, né? Porque o cara conseguia da mesma pergunta me tirar 4 perguntas. E não era só uma pergunta de gestão de produto, o cara fala, mas e a arquitetura desse microserviço? E se você fizer o deploy para 100 mil desses robôs, quais são as implicações na monetização do produto? Eu falei, ferrou? Falei para o cara, eu não sei, eu verdadeiramente não sei, enfim, certamente não passei, mas me deixou uma marca que fica para mim até hoje, e é o tipo de líder que hoje eu tentei me tornar, que é você realmente ter esse conhecimento vasto de múltiplas funções, né? Não só ser um generalista por um generalista, mas, se necessário, em qualquer momento, você vai de maneira muito profunda. Então, essa era para ser a última entrevista no processo da Amazon para aquela vaga que eu não passei. E depois tinham outras entrevistas, e aí existe uma certa similaridade entre essas empresas, que as entrevistas técnicas, elas são muito similares. Ou seja, vai ser concedido para você um prompt durante a entrevista, e ali você vai ter que freestyle. Então, como por exemplo, Gus, como você melhoraria o Google Maps? Ou Gus, a gente está agora fazendo uma frota de veículos da Amazon. Por onde você começa? Veículos autônomos, desculpa. Por onde você começa? Faz o desenho desse produto. E assim, você não tem tempo para preparar absolutamente nada. É ali, on the fly, né? E é lógico que o entrevistador, ele tem uma série de... que dentro dessas empresas é conhecido como rubrics. Você vai ver que aqui na descrição do canal a gente vai colocar alguns artigos para você entender o que é e o que isso significa. Mas basicamente são determinadas dimensões que o entrevistador ele vai focar. Qual é o nível de product sense do Gus? Qual é a capacidade de problem solving quando aquele engenheiro foi fazer o system design de um determinado serviço? E isso engloba para todas as funções. Então, na Amazon, para essa vaga de Product Manager para Robotics, eu fiz umas 7 entrevistas. Algumas delas eram focados em os leadership principles que eram especificados, né? Ou seja, sei lá, podem ser 5x, 5, 7 e etc. E tinham essas entrevistas que eram mais técnicas na função que eu iria desempenhar. E cara, uma coisa que eu particularmente achei bem diferente da Amazon, sabe quando você cria aquele rapport entre você como entrevistado e o teu entrevistador? Todos eles tinham um nível de seriedade que eu mesmo me senti intimidado na época, e aquilo me deixou um pouco desconfortável. É lógico que isso faz parte também para entender como você vai se desempenhar debaixo de pressão, mas aquilo me deixou bem desconfortável na época. Hoje eu entendo por quê, talvez eu questione ainda um pouco essa prática, não é como eu, Gus, entrevisto, mas ficou uma marca. E eu fiz para outros processos seletivos, outras vezes para umas posições, eu fiz uma vez um processo seletivo para uma vaga que era para cuidar do Prime Video para a parte de TV. Então, acabei não querendo seguir pelo escopo da função, falei com o hiring manager, mas também foi isso. Fiz a entrevista com o recruiter, depois falei com a hiring manager da posição, que esclareceu um pouco, era uma posição meio nova, mas tinham muitas incertezas e etc. Eu falei, cara, acho que não é para mim, mas era muito isso. Dependendo do caso, ou você vai ter um processo extenso. Gus, por que existem processos específicos e processos extensos? Dependendo do caso, quando você entra nessas empresas, e como não necessariamente eles estão buscando um domain específico, por isso que eles vão fazer o assessment de você como profissional, e eles conseguem generalizar que você, por exemplo, como software engineer, você está apto a trabalhar, se não em qualquer equipe, a menos que existam requerimentos muito específicos na área. Então você precisa ser mega especialista em uma coisa. Então, quando você passa por um processo mais extenso, você vai entrar num pool, e nesse pool de pessoas naquela função, em qualquer momento, alguma equipe que tenha um headcount aberto, vai lá nesse pool, e aí você tem uma outra entrevista, que é o que a gente chama de team fit, que é para ver se tem realmente uma conexão entre você e a equipe. Mas existem casos em que é muito mais específico os requerimentos, então o hiring manager entra em cena e você faz recrutador, hiring manager e o interview panel
Esse interview panel eu acho muito interessante porque são pessoas de áreas diferentes da empresa, eles não são enviesados, né, como seria o hiring manager, então eles conseguem trazer data points para a tomada de decisão, se vão seguir com você ou não, de uma maneira muito neutra. Então isso é muito legal, para ter um assessment completo. Cara, é isso. Falei coisa pra caramba aqui, talvez tenha muito o que você pode anotar. Como eu falei para vocês vão encontrar materiais suplementares na descrição desse vídeo e daqui para frente a gente pode expandir cada um deles e também trazer pessoas que participaram, pessoas que deram certo, outras que não, e eu vou continuar aqui, debugando junto com vocês essas empresas. Eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!